Qual que é a primeira coisa que a pessoa que quer produzir conteúdo, ela tem que pensar? Cara, primeiro ela tem que conhecer a linguagem de onde ela tá entrando. Tem muita gente querendo entrar em rede social sem consumir rede social. Aí não adianta, né? É, a maioria, cara. É, sério? Não tem referência nenhuma. Daí fala como se fosse o Ciro Bottini. A gente vem... compre o celular aqui. Daí vira um negócio que você fala, meu Deus. Então, a regra número 1, se você quer vender, né? As pessoas, elas estão entrando em rede social. Antes era pra ficar famoso. Antes era pra se expressar. Depois pra ficar famoso. E agora pra vender alguma coisa. O grande lance de você conseguir vender alguma coisa é não entrar querendo vender. Você não fica amigo de uma pessoa falando assim, fica meu amigo, pelo amor de Deus, vamos ficar amigo? Vamos ficar amigo? Você conquista a pessoa contando uma história, ouvindo sobre ela, tendo um interesse em comum. Então a regra para você fazer conteúdo e depois vender fale sobre, não sobre sua marca, sobre o seu serviço, sobre o território que orbita o seu serviço. Se eu quero um dia vender consultoria de estilo, eu falo sobre moda. Eu não falo sobre a venda da minha consultoria de estilo. Se eu quero vender ilustração para quadrinhos, eu mostro eu fazendo charges ou crônicas, ilustrando e divertindo as pessoas. Eu tenho que fazer as pessoas se apaixonarem pelo território e pela minha visão daquele território. Você pega o conhecimento que você tem, explora esse conhecimento e depois você apresenta alguma coisa. Exato. Tem que ter um output, porque imagina você começar aqui um negócio falando assim, eu vou começar isso daqui porque eu vou ficar falando o tempo todo sobre o meu patrocinador, porque eu quero esse patrocinador. Ninguém vai assistir, porque vai ser uma ode à venda de alguma coisa. Na verdade, você tem que envolver... Bem, você sabe isso melhor do que eu, né? Tem que envolver a pessoa numa narrativa pra depois a pessoa confiar que o que eu tô indicando é uma boa indicação. Mas você acha que tá vivendo um tempo meio perigoso da molecada querer ser famosa e rica logo, assim, não ter essa paciência? Haja vista Beth, Tigrinho, né? Tem gente que quando eu dou os cursos, né, do Superpoder, é sobre estratégia de conteúdo, né? Como que eu crio estratégia de conteúdo. Fazer... formar comunidades. O grande lance é formar comunidades, porque rede social é formar comunidades. Que é isso, eu tenho que envolver as pessoas numa narrativa em comum, numa história em comum, num universo de marca em comum, para eu conseguir vender alguma coisa. Não existe eu sair vendendo, né? E daí tem gente que fala assim, mas eu queria que fosse mais rápido. Eu falo, assalta um banco. As pessoas esqueceram que o fator primordial de sucesso em qualquer área da vida se chama tempo. Sempre foi assim. E isso aí não vai mudar. Na época dos meus pais era 30 anos que o cara trabalhava no mesmo lugar e tentava evoluir. O Nadal, porque você teve aula com o Nadal, entendeu? As pessoas estão viajando. Eu quero ganhar um Grand Slam, meu irmão. É 10 anos de arroz e feijão como qualquer coisa na vida. Você quer fazer um arroz bem feito, você vai ter que fazer muito arroz. É porque algumas pessoas se destacam rápido e o pessoal acha que isso é regra, né? Mas em geral, o que se destaca rápido, ele é meio escolhendo o professor Raimundo. Receba! É um cara que ele tem algum bordão, alguma coisa. Os caras, eles se miram nas cupcakeerias, que são os caras que eles são da escolinha do professor Raimundo. É pra galera, que eles falam umas coisas engraçadinhas. E depois de um ano some, só que eles não veem quando a galera some, entendeu? Agora pergunta onde é que tá... A menina do avião já sumiu? Me pergunta onde é que tá o samurai de BH. Putz. Cadê? Então, e assim, com todo respeito. Provavelmente ele tá fazendo um conteúdo que ele sacou que não dá pra ver no hype, porque ele não vai sair com uma espada atrás das pessoas o tempo todo. Mas cadê o Luva de Pedreiro, entendeu? E também com todo respeito, porque ele também aconteceu aquilo lá na vida dele. E daí você pega as exceções que confirmam a regra, porque teve gente que durou, né, na cultura pop, que nem aquele cara que faz assim só. Aí tá bom, você não... Sabe, você não é um Pokémon, cara. É muito difícil você achar que você vai ser famoso imitando o que alguém fez ali e que às vezes é um golpe de sorte. São pessoas que quase ganharam na loteria por uma sacada, uma coisa engraçadinha. Em geral, é muito suor pra você fazer qualquer conteúdo e dar certo esse conteúdo. E daí quem fica é quem não desiste, né? Isso que eu ia falar, porque o pessoal se frustra, né, cara? Muito rápido. E por que isso? É uma coisa das gerações novas, de ter uma impaciência mesmo? Acho que é muita comparação, né? Quando a gente era moleque, cara, você não via, né? Você era classe média, você convivia com as classes médias. Quando você ia no dentista, você via uma revista Caras. E você não sabia nem como aquela pessoa tinha chegado lá. Você via tipo, um pouco a filho de alguém? Era meio mágico, né? Você ser rico, poderoso, famoso. Hoje em dia, você tem 15 anos, você vê a Melody, entendeu? Quando ela tinha 15 anos, agora ela é maior de idade já, né? A gente vê essa menina crescer, por exemplo, é uma loucura. E daí você vê a pessoa com 18 anos pegando um jato. Sacou? E aí você fala assim, mano, eu sou um fracassado? A gente não tinha isso, né? A gente não tinha essa dimensão.
Tipo, a minha vida vai dar certo, eu tô ganhando um salário mínimo, brother. O que vai rolar? Então, você tem que começar a entender que para de consumir para se comparar. Então para de consumir conteúdo raso, só de entretenimento, de alto nível dopaminérgico o tempo todo. Eu sei que é difícil, né? Porque é um vício isso daí, mas tenta segurar a onda. Volta a ler um livro, vê um conteúdo um pouquinho mais profundo, etc. E constrói uma vida e uma carreira pra você. Seja essa carreira no CLT ou fora do CLT, não importa. Mas constrói uma história. Tudo que é importante tem fundação, tem base. E essa molecada, nessa velocidade, vão perder uma coisa incrível da vida, que é a idade que você tem energia pra construir base, construir referência, construir uma coisa foda. Essa energia que depois você vai colher os frutos depois dos anos. Mas você passa essa fase, você vai se arrepender, muito cara. Tempo você ralando pesado em alguma coisa até ficar bom, cara. Cara. Desenho assim, escrita é assim, música é assim. Não tem jeito, cara. Não, tudo. Você pega até uma coisa mais careta, que às vezes é mais fora do nosso mundo, um gestor. Um gestor, ele vai ficando que nem um vinho, vai amadurecendo porque ele vai entendendo as pessoas, os processos, etc. Não existe nada. Quando você fala, até o primeiro filho de uma mãe é o pior filho, que ela não sabe educar ainda. Mas é mesmo. O caçula é o melhor. Eu sou o caçula, te amo, mãe.